passando para o nosso Vale uma Pausa de hoje e o nosso assunto hoje é falar sobre lições, o que nós temos aprendido em meio a essa pandemia, ao distanciamento social e a todos esses desafios que nós temos vivido. E uma coisa que eu quero pontuar hoje é sobre a palavra procrastinação, que tem sido a vilã desse momento porque a gente nunca teve tanto tempo na nossa vida e não estamos conseguindo fazer tanta coisa quanto gostaríamos. Procrastinação é aquela mania de adiar as coisas para amanhã, de deixar as coisas para depois. O problema é que na vida do procrastinador, o amanhã é um dia mágico, ele não existe. É igual um unicórnio, sereia, não existe. Esse dia nunca chega. Então é importante a gente ter um pouquinho de reflexão sobre o que a gente tem vivido, se a gente está adiando ou se a gente está com a mania de adiar. Então vamos pensar aqui um pouquinho, tem um poema que vai nos ajudar a refletir, que é do Álvaro de Campos, ele fala sobre adiamento. É um poema maravilhoso, mas eu quero ler um trechinho para você, que diz assim, olha: depois de amanhã, sim, só depois de amanhã, levarei amanhã a pensar em depois de amanhã. E assim será possível, mas hoje não. Não, hoje nada, hoje não posso. Esse poema deixa bem claro qual que é a sina do procrastinador, de sempre jogar para amanhã e o hoje nunca, hoje não posso, hoje não dá. Nós temos causas para isso, o que causa a procrastinação na nossa vida. A rede social é uma vilã, essa pandemia mesmo, que deixa a gente sem previsão do que a gente pode fazer, uma mudança na nossa rotina, quebrou a nossa regularidade. Então a gente precisa nesse momento agora identificar o que realmente tem roubado o nosso tempo, o que tem nos feito parar e não conseguir cumprir as nossas metas e entender o que a gente pode fazer. É importante identificar e agir sobre. O sintoma é importante a gente identificar se a gente tem, a gente se autoavaliar, né? Identificar se isso está acontecendo na gente. Se a gente sempre está falando, depois da pandemia ou quando a pandemia acabar, provavelmente a gente está sofrendo desse mal, a gente está vivendo isso. Tem uma palavra que eu gosto muito, que está em Eclesiastes, que é de Salomão. Salomão, ele escreveu esse livro, Eclesiastes, no final da sua vida. Então é um livro carregado de muita experiência, carregado de muito aprendizado com a vida. E ele fala uma coisa lá no capítulo 11, no versículo 4, ele diz assim: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Ou seja, se a gente ficar sempre esperando a condição favorável para fazer algo, a gente nunca vai fazer. Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma pandemia, nós não sabemos quando vai terminar tudo isso, não sabemos, não conseguimos prever nada. Então, o que a gente pode fazer? Criar na pandemia. O que a gente pode fazer nesse período? Para que a gente não adie os nossos planos, as nossas metas, os nossos objetivos. Como que a gente pode fazer isso? Criando metas, objetivos, criando objetivos para a nossa vida de leitura, acordar sempre no mesmo, criar uma nova rotina, acordar sempre no mesmo horário, dormir sempre no mesmo horário, se alimentar de forma saudável, fazer a atividade física que você pode, que você consegue dentro da sua realidade. É assim, criando uma nova rotina para esse tempo que a gente está vivendo. É importante a gente estar sempre se organizando, estar no controle daquilo que nos cabe controlar, daquilo que nos cabe administrar. Então, que a gente possa criar essa nova rotina. E também uma outra coisa que é muito importante é a gente entender que a intenção, se a gente tem só uma intenção, é importante agir. A intenção sem ação, ela é ilusão. Então é necessário que a gente venha agir sobre as nossas vontades. Eu gostaria de ler, então põe uma meta, vou ler um livro por mês, um livro por semana. Põe uma meta, estabeleça metas para você. É tão bom isso, a gente tem tantas metas para cumprir no nosso trabalho, agora você vai ter uma meta, um objetivo com você. Você vai estabelecer aquilo que você quer fazer, aquilo que você precisa melhorar na sua vida, e isso é prazeroso, a gente poder cuidar da gente, não adiar esse cuidado com a gente, não adiar esse cuidado com o outro, né? Que a gente possa criar essa rotina, essa nova rotina agora dentro da pandemia. E para finalizar esse nosso assunto de procrastinação, eu quero deixar pra gente um provérbio africano que diz o seguinte: enquanto você ora, enquanto você reza, continue fazendo. Então é importante a gente entender o que nos cabe nesse processo, qual é a parte do milagre que nos cabe. A parte do milagre que nos cabe nesse processo que a gente tem vivido é o que a gente está esperando muitas vezes um milagre acontecer.
A parte que nos cabe é a parte possível. O impossível é para Deus, o possível é nosso. Então, que a gente possa continuar agindo, fazendo, atuando, operando aquilo que nos cabe fazer. E você criar uma rotina e você não procrastinar aquilo que é importante para a sua vida, isso sim é importante, é uma boa obra nesse tempo. Que Deus possa te abençoar, te dando coragem, motivação, te inspirando a criar uma nova rotina dentro desse tempo que nós temos vivido e que você seja bem sucedido em tudo que você fizer. Deus te abençoe sempre.